Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos, estamos de volta para participarmos do nosso momento sublime desta manhã. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, para que juntos nós possamos tratar de um assunto muito importante, que é a necessidade de nós, em todos os momentos da nossa vida, nós retornarmos ao Senhor, retornarmos sempre à nossa origem. Santo Agostinho, teólogo do quarto século, ele dizia que a razão da existência humana é voltar à origem. E a origem do homem é Deus. Então, todas as vezes que nós nos vemos em dificuldades, ou até mesmo questionando as nossas origens, ou a razão de ser da nossa existência, então nós precisamos recorrer ao Senhor, voltar à origem. A nossa origem é Deus. E quando nós nos voltamos totalmente para o Senhor, então nós passamos a nos conhecer melhor o nosso próximo e também a receber de Deus as condições necessárias para vencermos as dificuldades que se interpõem entre nós e Ele. Há uma passagem na Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, que chama muito a minha atenção. O texto diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, havia acontecido uma tragédia. Davi, com seu pequeno exército ainda, estava trabalhando e fugindo ao mesmo tempo do rei Saul e ainda assim guerreando as guerras do Senhor. E num momento em que ele foi para fazer uma viagem com seu pequeno exército para uma cidade, e ao retornar encontrou o seu arraial, com todo mundo levado, sequestrado por um exército amalequita. Então, as mulheres, as esposas dos homens, os filhos, as filhas, os animais, tudo levaram. Eles queimaram a cidade e abandonaram tudo para trás, não mataram ninguém, o texto diz isso, e levou todo mundo. E quando Davi então voltou com seus homens e encontrou a cidade naquela desolação, eles entraram em desespero. E eles ficaram tão desesperados que os soldados de Davi pensaram até em apedrejá-lo. Culparam Davi pelo que havia acontecido com as suas famílias e diz o texto que Davi então ficou muito angustiado. Ele ficou muito angustiado. Então a primeira expressão é essa: ficou muito angustiado, ameaçado de morte, E o motivo nós já mencionamos. Os homens tinham razões para estarem se sentindo assim. Davi tinha razões para se sentir angustiado. Então o que ele fez? Ao invés de enfrentar os homens, ao invés de condenar a atitude dos homens, ao invés de reclamar a atitude dos homens, o versículo diz: ele se fortaleceu no Senhor. Que decisão maravilhosa! Que decisão acertada! Ele se refugiou em Deus. Ele, por certo, não ignorou a atitude dos homens. Ele fazia parte daquele grupo de homens amargurados e angustiados. Ele não questionou isso. Ele apenas se fortaleceu no Senhor. Foi conversar com Deus. Pediu o sacerdote Abiatar para que consultasse ao Senhor. E o Senhor disse para Davi o seguinte: olha, fica tranquilo, vai na sua força com os seus homens que você vai reconquistar toda a sua família, tudo que eles levaram. E a Bíblia diz, se você continuar lendo o texto, você vai ver que vitória extraordinária Davi conseguiu com os seus homens. Poucos homens lutaram contra um exército tremendo, violento, homens covardes, e trouxeram todas as famílias de volta. As esposas, os filhos, as filhas, os animais, trouxeram tudo de volta e voltaram agradecendo, e Davi, a sua liderança fortalecida diante dos seus homens, e os seus homens a partir daquele dia nunca mais duvidaram da liderança de Davi, porque sabiam que Davi estava amparado por Deus.
Então, nesta manhã, quem sabe, você possa estar enfrentando situações análogas, né? Situações semelhantes a essa que Davi estava se sentindo, né? Enfrentando. Quem sabe, angustiado, desesperado, até desesperada. Quem sabe tenha acontecido alguma coisa, chegou alguma notícia que tenha desalentado você. Eu gostaria que você abandonasse qualquer caminho, qualquer iniciativa e apenas tomasse uma decisão: fortalecer-se no Senhor. Refugie-se no Senhor. Converse com Deus. Ore ao Senhor, estude a palavra do Senhor e você vai ver que essa sua atitude será abençoada por Deus. Ele vai dar a resposta que você precisa. No caso lá de Davi, parecia causa perdida, mas quando nós nos refugiamos em Deus, não há causa perdida. Não há. O problema mais sério, a dificuldade mais tremenda que você enfrentar, né? E quem sabe a pessoa já no finzinho da sua vida, se você confiar no Senhor, se fortalecer no Senhor, Ele vai te socorrer. Pense nisso, vamos pedir isso a Deus. Querido Pai, nós queremos aprender com o teu servo Davi, que lá no passado, Senhor, no momento de tanta angústia, no momento de desespero até, ele não deixou, Deus, que as fraquezas humanas preenchesse o lugar do seu coração. Mas ele tomou uma decisão: confiar no Senhor, se refugiar no Senhor e se fortalecer no Senhor. E o Senhor o fortaleceu. Obrigado, Senhor. Faça o mesmo conosco. Agora mesmo, Senhor, pessoas estão participando desse momento sublime, estão enfrentando momentos muito difíceis. Esse momento sublime, Senhor, pode ser para eles a resposta que eles estão buscando. Tenha misericórdia dos teus filhos. Visita os que estão enfermos, abençoa os irmãos que estão com familiares acamados e dá-nos a certeza de que a nossa vitória vem do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém, Senhor. Amém. Amados, vamos fazer como Davi. Vamos buscar forças renovadas em Deus e Ele, renovando as nossas forças, nos dará com essas forças condições de continuarmos enfrentando as nossas batalhas. Um bom dia, que Deus te abençoe.